Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar de fontes de renda milionárias. Vamos falar sobre empreendedorismo, investimentos, network, mas como ganhar dinheiro com essas coisas, como ganhar dinheiro extra e às vezes você está sentado numa fonte de renda e não sabe que está sentado numa fonte de renda assim descomunal. E hoje vamos falar com o Leandro Marcondes, que é inclusive autor desse livro aqui, um cara que entende muito de negócios, de network, de geração de renda, e tenho certeza que vai ser uma live muito gratificante e compensadora para vocês. Vocês vão aprender como gerar renda através de network, através do empreendedorismo, através de investimentos. E um recado para quem é de Brasília. A semana que vem, dia 17, quinta-feira, às 18h30, vou fazer um workshop presencial aqui em Brasília para você destravar seus investimentos, as suas finanças, para você assumir o controle da sua vida e viver muito melhor. Tá? Então, depois você vai aqui no link da bio, do Mentor Fim, e acessa lá os dados. São pouquíssimas vagas e elas já estão quase esgotadas. Então, se você é de Brasília, conhece alguém de Brasília, entra lá depois no meu Instagram e garanta a sua vaga, porque presencialmente a gente tem um poder de conexão, de network, de gerar resultado, de fazer você realmente destravar nas finanças e fazer os seus investimentos, ter renda passiva e viver muito melhor. Vou esperar aqui o Leandro, que é autor desse livro aqui, ó, Poder Milionário do Network. Cara que entende muito de negócios, então ele já vai estar mais um minutinho aí com a gente. Tenho certeza que vai ser assim, um conhecimento que vocês vão se surpreender. Tá? Deixa eu já mandar aqui o convite para ele. Leandro. Obrigado. E mais um pouquinho ele estará aqui com a gente. Leandro, só aceitar aí o convite e vamos tocar aqui o terror, vamos fazer aqui uma live excepcional, entregando muito conteúdo para você. Então, o Leandro é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, acho que provavelmente desde de 2017, 2018. Ele já está aqui, já entrou, já vai se conectar aqui com a gente e vamos conversar muito sobre como gerar resultados na sua vida, nos seus negócios, nas suas empresas, com os investimentos também. Tá aqui, já está conectando. Bora lá, Leandro. Vamos ver aqui. Bora lá, já aceitei aqui. Ele está com algum probleminha ali. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Está com algum problema aqui no Instagram dele aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Às vezes acontece esse tipo de problema. Opa, tá conectando aí. Fala, Rafa, Fala, beleza? Leandro. Tudo bem? Tá falando de que lugar do mundo? Cara, cheguei hoje do Brasil. E tá onde? Estou em Londres, perdão. Você perguntou onde eu tô, eu falei de onde eu cheguei. É, exatamente. Inclusive, você está de Londres. Falando de Londres, eu estou falando de Brasília. E estava falando aqui de você, que você é um cara que ajuda muitas pessoas a fazer dinheiro, ganhar dinheiro com muitas fontes de alternativas de renda. E eu falo de investimentos. Então, a gente vai falar aqui de fontes de renda, como as pessoas podem multiplicar o dinheiro, o patrimônio, para viver melhor, para viver com saúde, com segurança e qualidade de vida. E antes de você entrar, também estava fazendo aqui uma propaganda aqui desse livro, né, O Poder Milionário do Network. Então, tudo que a gente vai falar aqui é sobre coisas milionárias, coisas de como você pode alavancar seus resultados. Está aqui a foto aqui desse cara aqui, ó, Leandro Marcondes. Tem até que Escreveu esse mudar, livro. tá? Então, Porque eu tô mais bonito agora do que estava na foto. isso daí eu até duvido, né? Isso aí eu não vou. Eu posso falar que você é bom de fazer negócio, mas falar que você está mais bonito, eu não vou fazer isso. Não fica chateado, Rafa, é verdade. Minha mãe diz isso todo dia, sabia? Mas A mãe diz. as mães elas se confundem em relação a isso. A minha mãe também diz a mesma coisa. Como é que você tá? Tá bem? Tudo certo Tô, aí? ótimo. Como é que tá Tô bem, cara. Brasília? Tô bem. Tô aqui em Brasília e estava falando aqui antes de você entrar que
Quinta-feira que vem, dia 17, Uhum. vou fazer um workshop presencial aqui em Brasília para pessoas assim, destravar a mentalidade Show milionária, de é, bola, pô. organizar finanças, fazer investimentos no Brasil, nos 7 de Estados agosto Unidos, agora, semana que vem. semana que vem. Quinta-feira que vem, Pô, Brasília, 18h30 horas, aqui bem na área central de Brasília. Se você é de Brasília, conhece alguém de Brasília, depois vai aqui no meu Instagram, @mentorfim, clica lá no link, tem pouquíssimas vagas, é um negócio mesmo fechado. E o objetivo é destravar. Inclusive, o nome do evento é Assuma o Controle. Você tem que assumir o controle do seu dinheiro, das suas finanças, dos seus investimentos, para assumir o controle da sua vida. sem dúvida, sensacional. Parabéns por estar de volta nesse mundão de eventos. Pois é, e eu comecei com você, né? Meus primeiros eventos foi junto contigo. Não, e é Há muito completamente tempo. diferente, né, Rafa? Assim, eu adoro online, mas, porra, quando o cara tá lá contigo, que nem semana que vem você vai fazer, é diferente, cara. O ambiente, a energia, até as perguntas que as pessoas fazem são diferentes. Pois é, assim, a gente usou muito tempo, aí 2 anos fazendo live, tanto como mentor como mentorado, né? Uhum. E hoje, alguns mentores que eu procurei durante a pandemia online, eu estou procurando no presencial. E, cara, o aperto de mão, o olho no olho, a energia, a frequência, o ambiente, cara, te coloca muito mais rápido onde você quer chegar. Não tem jeito. Com Até porque é o seguinte, certeza. olha, o Poder Milionário do Network, que é o teu livro. Como é que você faz network só, sem apertar a mão, sem olhar no olho, sem ver as expressões das pessoas de perto? Eu falei, deixa eu só, desculpa, perdão aqui. Eu falei, agora há pouco, eu estava dando mentoria em grupo, e eu falei para eles de você. Falei agora há pouco de você disso, né? E do tempo de trabalho que você tem, da história que você tem e de como, né, a gente trabalhou lá atrás muito junto, né? Coincidentemente, hoje também eu estava mandando para o Belete uma. Eu tenho certeza que você foi. Você foi para Nova Serrana, não foi? Foi, claro, com certeza. É, então. E aí eu mandei agora um vídeo para ele, mandei hoje, porque eu tava, né, tem uma pessoa pedindo para eu indicar, você está falando de poder do network, né? Eu tive uma pessoa de Brasília, só prefiro não citar o nome, que me mandou uma mensagem dizendo que tem um jogador ótimo de futebol e que esse jogador de futebol teria que ser apresentado para o Belete. Aí eu mandei para o Belete para, né, perguntar se eu posso passar o contato, porque pô, a pessoa tem o Instagram do cara e está entrando em contato comigo, Aham. então passei para ele, vamos ver o que vai acontecer, mas nesse meio do caminho, não sei por que o meu negócio de fotos da Microsoft que eu tenho lá de armazenar foto, Aham. ele me mandou uma história do evento de Nova Serrana, que o Beto estava lá palestrando e tal, eu peguei e mandei para ele, Aham. aí ele, pô, mandou as tacinhas assim, tá super Legal. Não, legal. fiz boas conexões lá em Nova Serrana. Inclusive, essa história tua do Belete com o Daniel, que o Daniel, inclusive, é meu mentorado de investimentos, a gente tem que se falar, a gente Show de tem bola. trocado boas experiências, que já dá uma boa história sobre o poder milionário do network, né? Que é. Então, assim, bom, eu te convidei para a live. O pessoal, assim, os meus seguidores sabem que eu falo de investimentos, que eu tenho mais de 30 anos que eu faço investimentos para mim, e há 20 anos trabalho profissionalmente, já fiz gestão de fundos de mais de R$ 1,5 bilhão. Já trabalhei em fundos do Banco Central, da Caixa Econômica, fazendo gestão de. Na Caixa Econômica era R$ 60 bilhões que eu trabalhava. E aí, nos últimos 10 anos, eu ajudo as pessoas a destravar com o financeiro, fazer investimentos no Brasil e nos Estados Unidos para proteger o patrimônio, multiplicar e ter uma vida extraordinária. Isso é o que eu faço. E eu queria deixar aqui também gravado, cara, o que você faz para as pessoas saberem aqui, né, os meus convidados. Rapaz, ó, nos últimos anos mudou bastante, mas eu tive em Juiz de Fora esse final de semana. Voltei a fazer os eventos presenciais, né? Eu fiz em Guarapari, fiz em Juiz de Fora e tem mais 5 cidades até o final do ano, né? Que eu vou estar indo fazer esse trabalho e tal. E eu falo muito, uma das coisas que eu falo, né? É como que até o Eduardo, não sei se você conhece, e até perguntando, eu tô vendo que tem algumas pessoas colocando aí que tiveram overdose comigo, é porque eu fiz evento sábado, domingo, segunda e terça, Aham. seguido. Então foram 44 horas, é isso que eu ia perguntar aí agora.
Se por acaso você teve um evento comigo no final de semana, coloca aí que você é de Juiz de Fora, tal, só pra gente fazer uma propaganda da Ó, a cidade, que foi muito Paty legal. entra aí, ela tava lá com você, que eu vi foto dela aí com Tava, você esse final de tava. semana. Inclusive é uma que, assim, acho que você devia chamar para uma live, porque a bichinha tá fazendo um trabalho, assim, maravilhoso na Nós clínica já, que ela nós assumiu já agora. fizemos juntos, inclusive, podemos refazer. Perfeito. Tem outra aí, ó, a Aline, que estava no palco. Então, e eu comentei com elas agora há pouco, eu estava nesse grupo, que você me mandou uma mensagem, eu não lembro que dia que foi, tem uma semana, alguma coisa assim. Foi isso? Foi, E foi. foi tarde, né? Eu não sei por que que eu estava acordado no dia, porque Aham. eu te respondi rápido, né? Porque a gente tem um fuso, aqui são meia-noite e 10 agora, né? É, você está fazendo Então, overdose, está fazendo o trabalho extra. mas é que assim, eu tava com jet lag. Poucas vezes eu tenho isso, mas eu cheguei em Londres 11 da manhã hoje, vindo do Brasil, de Aham. Guarulhos. E aí eu tava cansadaço, cara. Aí eu peguei e dei uma cochilada à tarde para poder estar pronto, né, para de noite. O problema agora é que depois dessa live aqui, né, a gente vai acabar tal hora, eu vou baixar tal hora, 3 horas da manhã eu tô indo dormir. É verdade. Então, mas faz parte, a gente já fez muito disso, né? Aham. Já fez. Então, obrigado pelo convite, brigadaço pelo convite, com certeza. Conta comigo que eu puder ajudar. E assim, o que eu faço hoje, a melhor explicação é, eu sou especialista em ver o brilhante que tem dentro de cada um. E eu faço você enxergar isso em muito pouco tempo. Então, dinheiro é a consequência, né, que algumas pessoas estão tendo resultados extraordinários, já tiveram, né? Aham. E um pedacinho do que eu tenho falado também é: se você conhece alguém hoje que faz evento para mais de 5 mil pessoas, esse cara participou dos meus eventos. Ah, com Ninguém no certeza. Brasil hoje, né, eu em 2015 criei uma indústria de eventos no Brasil nunca vista antes. E tem que dar os parabéns para os caras que pegaram aquela informação e estão mandando bem pra caramba. É, Então é muito legal ver essas pessoas bombando desse jeito, né? com certeza. E por mais assim que algumas coisas deram errado no passado, mas é uma coisa que talvez não seria assunto para a gente conversar aqui, mas é uma coisa que assim eu tenho que falar que eu admiro em você foi o seguinte, cara, algumas coisas deram errado por culpa tua ou não, ok, mas as tua agora falando assim da capacidade humana mesmo ou por conta de espiritualidade, não sei, de chegar e falar assim, uma hora você falou assim, olha, errei. Como é que a gente faz para resolver isso? Cara, Sim. e aí é o seguinte, você talvez, isso pode ter te dado problema lá atrás, e as pessoas podem estar ainda desconectadas de você por conta disso, mas, cara, uma vez que você assume e fala, cara, eu quero arrumar, idiota de quem não querer, né? Aí Mas eu falo, sempre, pô, mas mas sempre tem, Rafa. E assim, é, aqueles que fizeram como você, né, de olhar desse jeito, com certeza estarão comigo no caminho que está sendo trilhado pela frente. Então, mas faz parte, cara. Foi um aprendizado. Leandro, muda o lado do vídeo. Se eu mudar o lado do vídeo, eu não vou me ver. não, acho que você não está centralizado, mas tá ok. A Pilar tá aí também, que já é parceira nossa. A Aline, depois, se quiser fazer live, igual você falou, só mandar lá um direct, a gente começa a se conectar e falar. Ah, os comentários estão no meu Mas, rosto. Paty, não tem jeito. Pode Quem tirar, fica. então. Ô, Ah, não, Paty, mas não precisa, porque no vídeo depois não aparece. Paty, não tem jeito. Quem fica embaixo fica com os comentários na É cara. até Você bom tiver. que esconde um pouquinho a parte Isso, branca, aí é. fica Não bonitinho, tem só jeito. as coisas Mas depois tranquilas. Eu não fiz no maquiagem hoje, Rafa. é, Hoje eu não fiz maquiagem antes de vir, então não deu. Mas, Paty, no gravado não aparece, Tranquilo. não, essas letras aí na cara do Leandro. Mas quem fica embaixo leva a porrada na cara mesmo, não tem jeito. Mas, Rafa, obrigado pelo teu comentário, né? Eu já estou bem mais tranquilo com isso. A Paty e o Michel me ajudaram muito em Juiz de Fora. E estou fazendo de volta porque tu vai lembrar, tu viveu isso, né? Você fez um treinamento que eu fiz e também levei para o Brasil, que é o Train the Trainer. E lá tem uma frase que diz: a minha missão é muito mais forte do que a minha vontade. Aham. Então, assim, está sendo espetacular poder voltar, poder fazer isso, poder fazer esse trabalho que você já vem fazendo, se deu continuidade, você está fazendo. Então, assim,
parabéns por estar fazendo isso. Qualquer, né, me manda a tua informação também, porque eu quero divulgar o teu evento. Legal, Você vai fazer dia 17. A gente está legal. fazendo isso aqui agora, mas isso é uma parte disso. Aham, Né? Eu conheço, acredito que eu conheço bastante gente em Brasília. legal. Assim, não arruma desculpa, não. Vai lá. Vai lá nesse evento do Rafael, porque, cara, assim, eu fico às vezes triste de ver algumas pessoas arrumar uma desculpa, porque, ai, pô, eu não tenho tempo para passar. Eu não sei, acho que você vai fazer de 2 horas, 3 horas, 1 hora e meia. Aham. À noite, é isso? Isso, é 18h30 até as 22, mais ou menos. Então, assim, eu tava com uma menina aqui agora que eu acredito que ela vai te chamar também. Vou deixar essa de stand-by porque eu falei para ela, falei, ó, você tá num grupo de mentoria fechado comigo e olha o que o Rafael fez. Eu só falei isso para ela. E acredito que valeu muito. Ela deve estar online aqui. Se ela não tiver, ela vai assistir, que ela falou. E eu Aham. falei, porque eu falo muito desse network, muito desse contato. E as pessoas, às vezes, querem aprender determinadas coisas, e eu vejo que você trabalha desse jeito. Conteúdo é passado online, mas presencial é único. É É único. único, não tem Então, como, cara, não tem como. Eu fiz muito curso na pandemia, igual eu te falei no começo. Eu estou procurando as pessoas que eu fiz curso online para fazer, para ir lá segurar a mão do cara, para olhar no olho, para fazer conexão. É outra coisa. Se a gente não tivesse se conhecido presencialmente igual se conheceu, passado bons momentos, passamos maus momentos juntos, sim. cara, a gente não teria essa conexão que tem. E assim, cara, eu não queria falar a frase que você falou, mas eu preciso falar aqui, cara, para falar o teu lado humano, até para as pessoas, pô, mas você vai fazer live com ele? Eu falei, cara, é o seguinte, você é ser humano, você já errou na vida, Aham. você atira a pedra quem não fez, quem nunca errou, Não sabe? dá para Então, assim, falar isso, né? Porque senão ninguém vai tomar mas, cara, pedrada em tudo mas quanto é sabe uma lado. coisa que eu lembrei, uma coisa que você me falou? Que você me falou de um cara, do Doug Nelson. Aham. Uma coisa que você falou dele que eu nunca esqueci. Que é um cara que mais tem a capacidade de ligar o foda-se na vida. Ô, Então, fato. assim, então isso é uma coisa que eu aprendi com você, né, por tabela. E eu falei assim, meu amigo, o que eu mais aprendi com o cara foi aprender a ligar o foda-se. Eu acho que eu devo Uhum. fazer, eu acho que eu devo me conectar. Eu acho que nós dois juntos a gente já fez muita coisa que tem um poder de Muita coisa. impactante em termos de Com investimento. certeza. Eu vou largar isso de mão, meu cara. E você me falou, a primeira vez que a gente falou depois de 2 anos, você me falou uma frase assim, Rafa, eu tenho saudade da tua amizade. Uhum. Irmão, eu vou jogar isso fora só se eu fosse um idiota. Sem dúvida. Não, mas, cara, então, graças a Deus, falando disso, não trazer nada para a religião, é só uma força de expressão de falar, né? Você aceitou as minhas desculpas lá atrás. Tô falando, eu acho que a última vez que a gente falou disso tem uns 2 anos, eu acho. Aham. 1 ano e pouco. E, cara, tudo é um momento. Eu, com certeza, passei um dos piores momentos da minha vida. Eu tô na subida novamente, vamos dizer Aham. assim, e vai ser exponencial, mas com uma energia completamente diferente. Então, assim, Eu não duvido disso, cara. Eu não duvido e a gente está na mesma pegada. Inclusive, eu queria até te mostrar aqui, ó. ah, Ó, deixa eu ver se eu consigo girar aqui um pouquinho esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí. Só para o pessoal. Deixa eu ver se eu não vou fazer cagada aqui, ó. Mas esse sofazinho aqui, ó, tu já dormiu aqui. Aqui em casa. já, oh, Aqui em casa, aqui em Brasília. Tu já dormiu com aqui. Você certeza. fazia. Nessa teve época que você fazia evento, você vinha em Brasília, você dormia na minha casa, se eu ia em São Paulo, dormia Mas na não tua. é a melhor coisa, porque, assim, cara, hotel é maravilhoso, mas eu fui fazer um evento em Portugal, olha como é que são as coisas. Fui fazer um evento em Portugal agora no início, no final de junho. Final de junho, é isso. E o cara me conheceu através de um amigo. A gente fez uma Zoom call e ele me chamou para palestrar no evento dele lá em Portugal. E aí eu fui pro evento, falei, Rafa, preciso de um hotel. Rafa, estamos chamando Rafael, cara. Chama Aham. Rafael Nassif. E eu falei, Rafa, pô, vê um lugar aí para ficar, tu deve conhecer, né? Era em Cascais, um lugar lindo, maravilhoso. Aí ele falou, Leandro, não, tu vai ficar aqui em casa. Falei, pô, com certeza, não me ofereça 2 vezes porque eu aceito. É. Sei que você nem me conhece. Ele falou, não, você veio de indicação do Renato, então, pô, minha casa tá aberta. Fiquei 2 dias lá com ele, 3 dias e 2 noites.
Cara, falamos de um monte de coisa. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso também. É um cara que eu quero te conectar, porque ele tem um trabalho sensacional. Ele tem o Instituto Viver com Propósito. Esse é o Aham, nome da empresa dele. aham. É um cara que está muito bem financeiramente falando, vamos colocar assim, e que chegou num ponto que ele falou, cara, tem que valer a pena as coisas para eu fazer, para eu largar aqui o que eu tô da minha vida para ir lá, até mesmo treinar as pessoas tem que valer a pena. Exatamente. Então, eu sei que tu também é desse tipo, né? Não, eu tô nessa pegada forte também, já, assim, depois já rodei o Brasil fazendo palestra e agora eu quero voltar Tem que rodar o novamente mundo. fazer, Depois eu te rodar o conto. mundo Depois eu te conto e fora da live. o Eduardo Rocha aqui está comentando, excelente live, o Eduardo que saca muito, assim, o cara tá me ajudando muito com PNL e é um cara que também tem uma pegada muito boa de eventos aqui em Brasília. Legal. Mas, Léo, cara, a conversa tá muito boa. Pô, mas vamos entregar um conteúdo top pra galera hoje? O que você Adoro quer esse falar nome assim? top, cara. Não sei por quê, mas eu adoro esse nome. Ó, um conteúdo seguinte que eu falei aqui no começo da live que as pessoas iam bugar em relação a fontes de renda que elas não conhecem. Você sabe disso, tem muita gente sentada em pilhas de dinheiro e não. Vou te dar um exemplo e você conhece ela. Estive com ela em Juiz de Fora nesse final de semana, 3 dias. Ela fez, eu estou dando um treinamento chamado B, né, que é Business Explosion Experience, e Aham. depois eu faço o top, como sempre, né? Eu fiz. Ela não participou do top, mas eu dei um treinamento fechado para ela. Ela agora tem uma franquia da Remax. Vamos fazer propaganda aí, sem Aham, ganhar para isso, mas eu vou fazer porque é a Gilmara. Lembra da aham. Gilmara de Juiz de Fora? Lógico, lembro, lógico. Então, o que aconteceu? A Gilmara, e isso acredito que você possa explicar, complementar e explicar até melhor do que Não, eu. a Gilmara de Aracaju. Não, travou. A Gilmara é de Juiz de Fora. Ah, Você vai tá, saber quem que é. tá. Você vai saber. Você talvez não tenha lembrando que faz muito tempo. Tem 4 anos que a gente fez evento. Aham. A Gilmara, ela comprou a mentoria comigo, veio fazer tal, e um dia eu chamei ela para ir, não lembro se era aniversário da Dani, alguma coisa em Vinhedo. E ela veio lá em casa e a gente bateu papo, e ela me falou da casa dela. Quando eu tive em Juiz de Fora, eu fui na casa dela. Era uma casa maravilhosa, com uma vista assim, porra, show de bola. Eu olhei e falei assim: você está dormindo na tua riqueza. Eu não lembro se foi essa expressão. Se ela tiver ao vivo aí, ou alguém souber, porque eu vi que a Ohana está aí. E a Ohana trabalha com a Gilmar. E eu falei para ela, falei, cara, teu marido é construtor. Como é que você está dormindo nessa cama, nessa casa? E moral da história, Rafa, Ah, ela vendeu a casa, pegou a grana, trabalhou em investimento, ela tinha uma pizzaria que dava prejuízo para ela constantemente, mas ela continuava porque tem aquele apelo físico, emocional, né? Ela criou a empresa e continuava com ela negativo todo mês, mas depois que ela participou dos treinamentos com a gente lá, ela se deu conta, fechou, vendeu a pizzaria, não fechou, vendeu. Ela até, o marido dela usou o termo, né? Jogou a vaquinha pelo precipício, aham. vendeu a casa dela. Eu não sei toda a história direito, mas eu sei que ela vendeu a casa. Com o dinheiro que ela vendeu, ela construiu o que era uma casa, sei lá, de 500 mil. Hoje ela tem um patrimônio de 2 milhões porque ela soube usar o poder da alavancagem no investimento. Colocar bem Aham. nesse ponto. Então, é uma pessoa que, com certeza, assim, também outra para você fazer. O que que ela, né? E aí você me diz, né? É um bom investimento? Foi um bom investimento ela fazer isso? Vender a casa onde ela dormia e construir outras duas? Com certeza, não tenho dúvida disso. E uma coisa que para as pessoas alavancarem os resultados, cara, tem que ter conhecimento, porque tem gente que faz isso e dá errado, e Uhum. tem que ter audácia também. Inclusive, cara, quando eu começo a falar assim, olha, de investimentos, ensinar as pessoas no mercado financeiro, no Brasil, nos Estados Unidos, cara, as pessoas não se mexem. Cara, Eu é lembro, eu impressionante. lembro de uma história que você me contou assim. Eu acho que a gente estava lá no escritório em São Paulo, na Avenida Angélica, e uma vez você falou assim, falou, Lê, o problema maior é abrir a conta, cara.
leva Cara, coisa um tempo simples. danado para a pessoa só ir ali e ela não tem atitude. É, E aí você usou uma frase que, se eu não me engano, era do Harvard, e que você usa, acredito que ainda usa, e eu tenho usado bastante, que é aqueles três pontinhos, né? Você lembra? Alto, só vou dar alto impacto, alto lembra? impacto, aham, alta Alta frequência frequência. e orientação Pô, adequada. tá aí. E aí, então, assim, né? Se você é de Brasília e região, vai aí um tapinha para você. Vai no evento do Rafa semana que vem, que você vai ter essas três coisas juntas. Com E certeza, as com certeza. pessoas não, né? Eu dei um exemplo. Eu brinquei com a Gilmara. A Gilmara pagou 42 mil na minha mentoria, isso Aham, lá em 2019. Eu falei para ela, eu cobrei barato, porque o teu patrimônio está de 2 milhões hoje. Eu não sei quantos por cento dá, mas está barato. Correto? aham. Tá Uma dando, dica que foi dada. tá dando de 500 para 2 milhões, é 200%. Pô, então, meu querido, então, tipo assim, foi barato, Com certo? Agora, certeza. ela tá usando isso a favor dela, ela tá usando isso de uma maneira hoje de crescer ainda mais o negócio dela, e ela se deu Aham. conta que ninguém faz sucesso sozinho. É. Então, Ô, Léo, mano, agora uma coisa que você falou aí que você cobrou barato. O que eu falo para os meus alunos é, cara, que a mentoria não é de graça. A mentoria não é barata, ela é de graça. Porque tá, o que você vai ganhar com os resultados, com a informação, com o aprendizado, com o dinheiro que vai entrar a mais, cara, que para mim é o seguinte, se uma mentoria ela não for de graça, ela não vale a pena. Você pode pagar 200 mil, mas ela tem que ser de graça. Porque você claro, tem que pegar a informação, alavancar os seus e resultados e, cara, ganhar com isso. ganhar com isso. Agora, Não tem tem uma segredo. coisa que você faz, Rafa, você e as pessoas que trabalham no mercado financeiro, né, que eu não sei se você fala isso, mas eu estava falando com a menina agora há pouco, que eu falei isso para ela, eu falei, cara, vocês ensinam a pessoa a ganhar dinheiro dormindo. Porra, para! Imagina, você dorme um terço da tua vida. Já imaginou se todo dia estiver ganhando um troquinho entrando na tua conta? Exatamente. Exatamente. E as pessoas, cara, é o meu trabalho de convencimento nisso. Tipo assim, cara, não importa se você é empreendedor, se você é empresário, se você tem um negócio físico, um negócio online, se você é mentor, cara, você tem que pegar parte da sua renda ativa, Quanto você colocar sugere em investimentos na sua para gerar renda sugestão? passiva. Quantos por cento você sugere do rendimento da pessoa para que ela comece a investir? Assim, como tem casos e casos, tem pessoas que Ah, estão tão às vezes endividadas, atrapalhadas com as finanças, que eu falo o seguinte, cara, nem mira nos 10%, porque isso vai bugar a tua cabeça. Mas mira no ah, 1%. Vou dar um caso para você de um xará teu, que eu já levei 1%. ele em curso, ele foi um mentorado meu, eu levei ele em curso teu, que chama Leandro também. Nome O cara bonito, cara, coisa linda. o cara, olha só, ele era CEO de uma empresa grande de esporte aqui no Brasil, ele era responsável por todo o Centro-Oeste. Caraca. Ele ganhava bônus de 200 mil reais no final do ano, né? Nessa faixa, 200, 300 de bônus, tá? E ele, quando ele me chamou, eu falei assim, Rafael, porra, vi o teu trabalho e tal, não sei o que eu tô precisando, porque aí ele me contou a história dele, o patrimônio, assim, o dinheiro que ele ganha e zero de patrimônio, zero. Por quê? A cabeça dele era receber, gastar, receber, gastar, receber, gastar. E eu comecei a mentoria com ele, né? Falei assim, cara, a gente tem que mudar o seu mindset. Seu mindset é só gastar, você tem que gerar renda passiva, porque você está trabalhando igual um louco, você tem um cargo alto e tal, não sei o quê. Cara, e aí, olha só, um cara com um salário gigante, bônus de 200 mil, eu dei um exercício para ele, de toda segunda-feira depositar 100 reais na corretora. Aham. 100 reais. 100 Ele falou assim, reais, que é 100 cosquinha, né? reais. Não é nem 100 a reais. pizza que ele come. E aí ele falou assim, cara, mas isso não vai dar resultado. Eu falei, cara, eu não estou pensando em dinheiro. Estou pensando no hábito. Pode ser 1 centavo, é o hábito. Cara, aí como ele era CEO de empresa, é um cara muito disciplinado. É muito bom trabalhar com esse tipo de gente, que quando você fala, ele falou assim, cara, vou fazer. E Faz. ele pegou essas três palavras, essas três frases que você falou, alto impacto, alta frequência, orientação adequada. Cara, esse cara foi 100, 100, 100, 100, 200, 200, 200, 300, 500, 1000. Em 3 anos, o cara estava com 500 mil reais aplicados. Aí, Entende? cara. Porque é o seguinte, mas foi o 100 que multiplicou? Não, foi o mindset dele que mudou. E eu identifiquei que não era
Não era a questão da grana, não Você, era a questão do mindset que precisava de mudar. Só isso. você tocou num ponto que é seríssimo. Meus filhos, né? Aqui eles têm uma conta num banco chamado NatWest. O Luca, com 12 anos, pode ter a conta. E na conta ele divide em três só, né? Ele não faz aquela divisão grande, mas ele divide gastar. Então ele tem um cartão de débito, ele tem um aplicativo no celular e ele tem gastar, salvar e investir. São três coisinhas. Uhum. E aí o Luca é muito econômico. Então toda semana entra dinheiro na conta dele, né, da mesada que a gente dá, ou de coisas que ele faz, porque ele também ganha dinheiro com coisas que ele faz. E a conta dele de doar está crescendo. E eu lembro que acho que foi semana passada, antes de eu ir para o Brasil, eu virei para ele e falei, filho, vamos pensar para onde você vai doar isso, porque daqui a pouco esse dinheiro está grande e talvez você não se sinta tão confortável nessa doação. Uhum. Porque é o que você falou, é o mindset. É. Porque ele ir lá e doar R$1, R$6, R$7, é uma coisa. Uhum. Ele ir lá doar R$2.000 é outra. A cabeça é diferente. São só números, mas a cabeça é diferente. É. Então, pô, cara, é sensacional a dica, porque você falou, pô, o cara tava mal, gastava tudo, ganhava muito e começou com 100. Porque assim, eu não sei aí, mas eu fui numa pizzaria em Juiz de Fora com o Michel e com a Patrícia, né? Eu, Michel, a Patrícia e meu pai, e a Aline. E a pizza era 90, eles não eram R$100 a pizza, mas a pizza era R$ 99,76. Exatamente. É. E às vezes, Léo, as pessoas falam, olha só que interessante a história do Leandro, vou terminar a história dele aqui. Primeiro, ele recebia uma renda alta, salário alto, bonificação alta, 200, 300 mil reais por ano, só que não tinha patrimônio nenhum, e aí com R$100 ele criou o hábito. Cara, se você cria o hábito com 100, aí pingava lá R$100 mil na conta dele de coisa, ele já tinha criado o hábito, colocava 50, 100, 150 nos investimentos. Quando ele chegou em 500 mil, olha o que aconteceu. Ele chutou o emprego dele. Caraca! Chutou o emprego. E sabe o que ele veio falar? Aí ele fez um depoimento para mim, falando assim, cara, Rafael, você foi o cara que mudou a minha vida, que você não imagina tanto. Eu trabalhava e ganhava muito dinheiro, mas assim, eu não sabia que eu era escravo do meu trabalho. Quando eu vi 500 mil reais na minha conta e a minha capacidade de gerar renda, que eu percebi essa escravidão, cara, e outra, ele era CEO de uma empresa nacional de esportes e responsável por toda a região centro-oeste. Imagina o nível de conhecimento que ele não tinha. Cara, na hora que ele saiu, porque a gente, não sei se vocês sabem, o pessoal que está aqui, que é CLT, tá? Se alguém está pagando o teu salário de CLT, fora da CLT, você vale pelo menos 5 vezes mais do que o teu salário. Tá aí uma boa. Ó, esse é um ponto bom para falar. Se tu me permitir, eu vou usar futuramente nos treinamentos. Fica tranquilo que eu dou teu nome. Eu dou teu nome. Porque as pessoas perguntam isso às vezes, né? Quanto vale o meu salário se lá fora eu não fosse funcionário? Né? 5 vezes, Rafa. Esse que é o cálculo normalmente feito. Em média. Ó, eu já vi estudos que, dependendo do nível de qualificação, começa com 5, vai até 10. E eu vou contar o caso do Leandro, para acabar. Quando ele viu 500 mil reais na conta dele, investido, rendendo renda passiva, primeira coisa, cara, não é o dinheiro, é a minha liberdade. Porque ele trabalhava igual um condenado de domingo a domingo. Sim. Na hora que ele pediu demissão, os donos da empresa, que inclusive tem listada na bolsa, arregalaram um olho desse tamanho. Cara, com 3 semanas, ele chegava nos empresários que tinha rede de lojas, que estava querendo expandir, ele botava o currículo dele na mesa, cara, era 3, 4, em um mês, ele não tinha vaga para consultoria nas empresas e passou a ganhar, no primeiro mês, 3 vezes mais do que o salário dele e com liberdade. Quem começou a mandar na vida dele foi ele. Ele assumiu o controle. E da onde começou isso? Fazendo investimentos com R$100 por mês. Tem a base, né, Rafa? Pois é, o pessoal não vê
o poder disso, Léo, e não começa. Aí a pessoa fica 10 anos reclamando do chefe, do patrão, do salário. Cara, a culpa é tua, a culpa não é mais de ninguém. Porque se você começar com R$ 100, mudar o teu mindset, fazer investimento, quando você vê um patrimônio... É aquilo, né, Rafa? Todo mundo que entrou aqui ou vai ver essa live ou passou por aqui, desculpa, tem R$ 100. Com certeza. Não, eu Tem. faço palestra nas universidades e falo para os alunos, cara, olha só, se vocês não quiserem fazer mais nada na vida, começar com 18 anos, com R$ 100 por mês, não por semana, antes dos 60 anos de idade vai ter R$ 1 milhão na conta e vai ter uma renda passiva entre 10 e 15 mil. Sabe qual é o problema? As pessoas, e é o maior destrave que a gente, eu e você, como o nosso trabalho, tem que fazer nas pessoas, o nosso cérebro é programado para ser imediatista. Eu já percebi assim, que eu não tenho que falar de dinheiro. Eu tenho que despertar nas pessoas a visão que elas têm que ter do futuro. Porque a pessoa ela prefere gastar R$ 100 hoje do que ter 1 milhão daqui a 20 anos. Sabe? Então, destravar essa questão de ver o futuro é o nosso maior trabalho para as pessoas empreenderem, ganharem dinheiro, fazer o dever de casa e assumir a própria vida e ter liberdade. É exatamente isso que você está falando, né? As pessoas não querem plantar para colher, Uhum. né? Então, eu vejo isso, né? Nos eventos, todo mundo quer uma dica que vai se tornar rico da noite para o dia. Não vai. Aí, cara, não tem educação. Essas três palavrinhas, eu acho que depois a gente pode até marcar isso, né? Vou pedir até para Jennifer, quando for compartilhar eu sei que ela está assistindo aí, Tá. dela colocar alto impacto, alta frequência e orientação adequada. Uhum. Porque, né, eu venho do mercado hoje em dia de educação de muita motivação, de muita, né, energia e tudo mais. Mas o que falta, acredito que muitas vezes para essas pessoas, é essa parte de orientação adequada. É essa parte em que a pessoa literalmente vem e fala assim, tá, mas você deu um exemplo e eu expliquei isso para a menina, ela está assistindo aqui, e ela está comentando, está muito legal. Se ela me permitir, eu falo o nome dela. Se ela não me permitir, eu deixo quietinho assim. Mas que eu falei para ela, eu falei assim, cara, se você cobrar X, não vou falar valor, para uma consultoria para essa pessoa, tá barato, cara. Tá barato, Uhum. né? Porque até eu já mudei também, tá, Rafa? Então, assim, só para você entender, durante muito tempo eu fiz consultoria, entre aspas, ou mentoria para as pessoas, e elas têm a informação e ela multiplica, correto? Seja qual Correto. for. Uma dica Uhum. dessa que você deu, com esse cara, quanto vale, cara? 500 pau na conta? Porra. Assim, 500 não, porque você está colocando um período pequeno. Quanto vale todo esse trabalho que você fez com ele e que ele vai levar para sempre? Exatamente. Não, cara, assim, até hoje, inclusive, pra você ter ideia, a gente. Isso é uma coisa que acontece muito com os meus mentorados. Cara, a gente não tem um trabalho profissional, a gente vira amigo. Tanto é que quando eu fui. Lembra quando eu fui em Londres, que eu fui pro Tony Robbins em Londres? Uhum. Eu chamei ele como amigo. A gente compartilhou a casa em Londres, lá ficamos lá no Tony Robbins, tá? A gente virou amigo. E toda vez que ele me encontra, ele fala assim. Não, com certeza, Assim, né? ele fala assim, cara, a minha liberdade é culpa tua, porque hoje eu viajo para onde que eu quero. Eu era escravo, ganhando R$ 500 mil por ano e não sabia. Cara, essa é outra, né? Pô, tá muito legal, né? A fala lá pediu para eu falar. É a Alefka Plaster, é o sobrenome dela. Ela tá aqui, depois o pessoal vê e consulta. E eu falei com ela agora há pouco, falei, olha o que o Rafael faz. Porque lembra, uma das coisas é modelar, né, Rafa? Uhum. Então, né, a gente fala assim, se você gosta, lógico, ela tem que gostar do que você fala, de como você fala, mas ela tá no meu grupo do top. Então, eu falo para ela, eu vou te passar nomes de pessoas que já estão fazendo determinadas coisas, as quais você deveria estar fazendo e ainda não está. Vamos colocar positivamente. Deixa eu te interromper só um pouquinho Manda. para fazer aqui um merchandising. Ó, você tem teus clientes do top aí, e se as pessoas já me ouviram aqui, já simpatizaram comigo do pouco que eu falei, você sabia que
eu dava mentoria para o pessoal do Top. Se você quiser, você pode cutucar o Leandro aí, que ele vai me colocar para falar para vocês. Agora pode continuar. Bora, vamos te cobrar, vamos te cobrar. Vamos te cobrar lá. Tá? Já vai começar o pessoal a responder aí, ó. Sabe outra coisa que eu nunca... Sabe, tem coisas que a gente viveu assim, cara, que tem coisas que eu não esqueço. Desculpa te interromper. Cara, se você... uma frase tua, tá? Primeiro aqui, ó, o negócio do network. Um dever de casa que você me deu uma vez. Falei assim, cara, se você não tomar café com 2 ou 3 pessoas por semana, você tá fora do meu curso. Outra coisa que você falou, toda oportunidade que alguém te der um microfone, você tem que falar. Então, eu falei isso agora, porque você me deu a oportunidade, eu falei. Bom saber que você está usando os aprendizados. Gostei disso, fiquei orgulhoso agora. Cara, ou você usa ou você não, né? Aí, ó, já te deram um convite aí, ó. Eu não vou falar nada. A Paty já sabe que ela pode contar comigo. Léo, eu te interrompi, é porque assim, eu tô aqui me mordendo para falar aqui um comentário que o Andy Vieira, 75, deixou aqui, que ele falou aqui o seguinte, olha só, ele falou que ser empreendedor no Brasil é coisa de maluco. Não é para qualquer um, ainda mais com esse governo atual que só pensa em... Andy, eu queria dar uma resposta para você, porque eu já pensei muito assim, tá? Então, primeiro, aí o Léo, depois ele vai falar com as palavras dele, reforçando talvez o que eu faço. Primeiro, o Brasil, esse governo ele pode acabar com o Brasil, por isso que os meus alunos, eu faço hoje muito investimento nos Estados Unidos para proteger o patrimônio das famílias, sabe, no futuro. Agora, a responsabilidade é nossa. Se a gente criar só culpados, a gente não vai crescer. Então, a responsabilidade pelo teu patrimônio é você, pela minha, sou eu, do Léo, é ele, porque, cara, o mundo está aí. E aí deixa eu te perguntar o seguinte, Léo, o que empreendedor faz para ganhar dinheiro? Uma coisa filosófica. Vende. Não, vende. Filosófica, pô, aí tá falando complicado comigo, Rafa. Olha só, você falou muito isso. O que é venda? Não é resolver problemas? Fato. Não é resolver problemas? Uhum. Então, eu quero perguntar para o Andy e para quem está aqui. As pessoas têm mais problemas para resolver no Brasil, ou na Dinamarca, ou na Noruega, ou na Suíça, ou em Londres. Se empreender é resolver problemas, a gente está aqui, a gente vai nadar de braçada, porque o que vai ter de problema nesse país aqui não é mole. E assim, o modelo que a gente faz, né, Rafa? O Andy eu não sei, não sei se eu conheço ele, mas me diz o que tu faz aí, a gente já dá uma dica agora na lata para você, o que você pode fazer. Porque conhecimento, né, uma das coisas que eu falo muito para as pessoas é que as pessoas têm conhecimento e largam muito dinheiro na mesa. Isso é fato. Né? Nesse final de semana eu fiquei muito satisfeito que eu tive 2 crianças, uma de 12 e uma de 10 na sala, Rafa. Cara, eu olhei aquilo assim e eu falei, que sensacional isso, entendeu? E falei, pode contar comigo, tá aqui meu celular, pode falar comigo. Porque, olha, imagina, as meninas estão querendo aprender, cara. Estão querendo crescer. Então, assim, você tá certo. Reclamar não vai adiantar muita coisa. Reclamar não vai trazer resultado. Dá vontade de sair explodindo tudo, mas a gente não pode fazer isso, né? Então, mas é que tá. A gente estava falando como se diz? De liberdade. Ó, a Paty falando de novo. Ela falou, vem para Jundiaí, Rafa, porque em junho, setembro agora, nós vamos ter o BI, né, o Business Explosion, em Jundiaí e também em Guarapari. Vão ser 2 cidades agora no mês de setembro. Uhum. E ela tá te chamando para ir para lá. Opa! Continuando, quando a gente fala em liberdade, esse cara agora, provavelmente esse cara com o nome lindo que você falou, né, esse Leandro, ele, além da liberdade financeira, ele pode ter, se ele quiser, a liberdade geográfica. Porque se ele tem investimento nos Estados Unidos, dependendo da renda dele, não sei, mas da consultoria, o que quer que seja, cara, esse cara pode morar nos Estados Unidos, pode morar em Portugal, pode morar na Inglaterra, cara. Pois é. Todo mundo acha que aqui é difícil. Pô, aqui com 50 mil libras você consegue, tendo a documentação correta, vamos pontuar assim,
Você consegue visto, cara, de empreendedor, dá 300 mil reais, Rafa. Ah, é dinheiro pra caramba. Pô, não é. É, Se você parar e pensar que você ganha aqui um visto para você poder empreender em libras, onde é 6 vezes mais, né? Então, assim, exatamente. Léo, e assim, você está falando aí de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, cara, eu estou insistindo muito para os meus clientes, até a Beth entrou aqui, ela sabe muito bem disso. Cara, a gente tem que ter um patrimônio fora do Brasil, independente do seu negócio, se é pizzaria, se você é treinador, consultor, você tem que proteger o patrimônio. Olha só, vou dar um exemplo. mas tu faz isso no teu, então você também ajuda na proteção patrimonial? Mas é o meu principal trabalho hoje, é para Oh. blindar o patrimônio das pessoas fora do Brasil, porque, olha só, o nosso mundo, o nosso meio, o teu e o meu, é cercado de empreendedores e empresários, concorda? Fato. Todo mundo que vai lá no BI está querendo empreender. Aí está com gás, Está está com... querendo ou é empreendedor? Dos Exatamente. dois. É uma coisa, porque, pô, tá falando de venda, de sales, Claro. né? Então é uma coisa. E você, olha só, se todos os nossos, a gente como empresário aqui, todos os empreendedores que estão na sua sala, que te conhecem, se estivesse na Argentina há 10 anos atrás e trabalhando para ganhar dinheiro, para multiplicar, e deu sucesso, o negócio rendeu, conseguiu crescer. As pessoas fracassaram porque o país quebrou. Eu lembro que o peso já Não, foi quebrou. Você pode continuar morando no país quebrado se for uma vontade própria, mas ganhando em dinheiro de outro local. exatamente. Né? Uma das coisas que eu sei, aí todo mundo fala, ah, você tem vantagem. Não, mas não é. Quando eu recentemente aconteceu essa minha quebradeira, eu ganhei em Libra muitas vezes aqui hoje. É, Então eu tenho seis até vezes mais. o Ale Aleph, tá de é ela falou Aleph. assim, ó, não dá para ser conservador e não investir fora do Brasil. É o contrário. Quando você investe fora do Brasil, você está sendo mais conservador. Não, Agressivo. é isso que ela está querendo Ah, tá. dizer. É porque É isso que ela está querendo dizer. Que você agressivo é tem que manter todo o investir dinheiro no fora do Brasil. Brasil. Você não pode dizer que é conservador e investir só no Brasil. Ah, Acho eu. perfeito. Porque o Brasil, ele no ranking de rating global, é o 47º. Os Ah, primeiros olha ali. só. Rafa, preciso interromper aqui. É Tá, vai o lá. Anderson, é porque tá Andy. Anderson, agora eu entendi. O Andy que você está falando é marido da Sandy, que fez mentoria comigo. Claro que eu lembro, pô. Claro que eu lembro de você. É um casal maravilhoso de Sumaré, que você também precisa conhecer, Rafa. Mas olha só, deixa eu voltar num ponto aqui. Tá. A Pilar, você conhece a Pilar, né? Você lembra da Lógico, a gente Pilar? fez palestra juntos, já tá lá. Eu Pilar, vi. é Ela tá em só Nova na Jersey. data a gente vai para New Jersey. Eu falo inglês, Rafa fala inglês, a gente fala português. Espanhol é bem complicado, para falar a verdade, mas inglês ou português, qualquer lugar do mundo, é só chamar que a gente vai, né? Mas agora eu vi quem que é. E o Anderson aqui, ó, ele é da área de educação, ele tem uma escola. Ele tem uma escola e, não sei se vou falar besteira agora, também tem um buffet. Mas eles, durante a pandemia, cara, foi punk, né? Porque as escolas tiveram vários problemas, correto? Correto. E mesmo assim eles conseguiram, né? A escola está indo super bem hoje, a Sandy está indo super bem. A Sandy tinha, vou falar, acredito que ela me permita, que ela me mandou um vídeo desse. Ela tinha vergonha de fazer vídeo, uma pessoa com uma inteligência brilhante e tinha vergonha de fazer vídeo, Rafa. Olha só. Depois que fez a primeira vez, agora ela está dando aula de outras coisas, entendeu? Então, tá aí, quando a gente fala no alto impacto, alta frequência e orientação E é o adequada. que você fala também, né? As pessoas estão sentadas numa mina de ouro. Ela está sentada no conhecimento, só que faltava abrir a boca para ganhar dinheiro. Cara, então, mas aí que tá. Faz sentido, porque por muito tempo eu olhava meu conhecimento não como uma coisa valiosa, mas como uma coisa normal que todo mundo tem. Então, lembra aquela frasezinha, né? O óbvio precisa ser dito. Uhum. Eu traduziria o óbvio precisa ser dito para os R$ 100 que você falou por mês, cara. Entendeu? Pois é. E você, olha só, eu trabalhei profissionalmente fazendo gestão de muito patrimônio, de 1,5 bilhão em fundo de pensão e tal. E também, por mais de 20 anos, eu não soube usar meu conhecimento. Né? Então, eu trabalhava lá CLT.
E eu tinha Sim. muita dificuldade, porque, para mim, fazer investimento... O meu primeiro investimento foi com 18 anos, tem mais de 30 anos isso. E foi quando eu comprei meu primeiro carro, foi com a subscrição de ações do Banco Banespa, que nem existe mais. Então, Uhum. assim, quando eu comecei a ensinar isso, cara, eu tinha dificuldade, porque para mim era óbvio, investir é Sim, óbvio. Então, sim. assim, você precisa se treinar para poder treinar outras pessoas. Não, né, você falou muito do livro, eu falo de network porque eu tenho certeza, quem vai nos meus eventos, eu provo para a pessoa que muito pouca gente do relacionamento dela sabe o que ela faz. Então, é legal porque assim, eu treinei minha esposa para isso, né? A Dani é formada em fisioterapia e eu tô aqui, né? Não sei se dá para ver, mas eu tô no estúdio de Pilates aqui agora. Porque se eu fizesse em casa, né, eu falo alto pra caramba, não ia deixar ninguém dormir, já são 10 para uma. E um trabalho que eu fiz com ela foi chegar assim, você pode oferecer o que você faz diretamente para a pessoa numa conversa de menos de 5 minutos. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas cachorrinhas. As cachorrinhas nossas nos ajudam a promover o nosso Pilates. Eu estou na beira do Rio Tamisa, a gente anda com a cachorrinha, sempre param e falam que, ai, que coisinha linda que é a cachorrinha e tal. Lógico, cachorrinha é linda. E se a outra pessoa tiver cachorro, o teu também e tal. A gente tem aquela conversa. Pô, tu mora pela região? De cara, eu já pergunto, tu mora por aqui, eu não te vi aqui passando, ou já te vi passando. Aí a pessoa responde, não, eu moro naquele prédio ali. Pô, que legal. O que que ela faz? Quando eu faço essa pergunta, o que que a pessoa faz em seguida? A mesma pergunta. É a mesma pergunta, Eu óbvio. falo, ó, eu moro ali do outro lado, mas eu tenho esse estúdio de Pilates aqui. Você sabe o que é Pilates? Entende? Então, E você assim, vê é de uma forma sutil, né? sutil. Eu lembro do exercício que você fez também no programa de vendas, né? Que você fala muito de vendas. Acabou que a gente foi batendo papo. Acredito que pelas histórias que a gente está contando, está gerando conteúdo. Né? E eu Claro, acho que é a melhor forma, porque conteúdo, as pessoas vão lá no chat GPT, tem conteúdo lá, mas as histórias só a gente que tem. Uma vez você me deu um porque são exemplo, inclusive. histórias de pessoas normais. Aham. São de seres humanos. É, Vamos colocar assim, é melhor. exatamente. Uma coisa que você fez, isso que você fez com a cachorrinha, está muito em linha com o que você me ensinou uma vez no treinamento de vendas. Que você pegou uma pessoa assim, botou em pé e pediu para ela esticar o braço. Inclusive, eu falei isso ontem na live que eu fiz com um grande amigo meu. Eu falei assim, cara, falando de vendas também. E ele falou assim: você falou assim, estica seu braço aqui. Aí você esticou e empurrou. Automaticamente, a pessoa empurrou de volta. Uhum. E aí, qual que era a lição? Cara, isso é como as pessoas enxergam vendas, que é você empurra a pessoa contra a parede, ela vai te empurrar Uhum. de volta. Como é que tem que ser feito? Pega ela pelo braço aqui, ó, puxa para perto de você e dá uma dançadinha. É o que você faz com a cachorrinha, né? Entendeu? Então, venda é isso, você não é empurrar a pessoa contra a parede, é você trazer ela para você, dar uma coxadinha assim e vamos dançar um forrozinho juntos. Né? E vamos, É, vamos subir. cara, assim, eu fui para Guarapari pela primeira vez que eu fui, foi espetacular. Eu fui para Juiz de Fora pela terceira vez. E aí, na hora que eu vejo, assim, pessoas com um dom, vou dar um exemplo. Tu conhece o Eduardo? Tu conhece o Eduardo Miranda? Não lembro, não estou de nome Ele assim, não estou fez os lembrando. cursos também, eu vou te mandar depois, tu vai lembrar. Tá. Eu falei assim, eu tô dando mentoria pro Edu e eu virei para ele e falei, cara, é outro que você precisa falar com ele, fazer uma live, porque tu fala de finanças, ele fala de vender no Mercado Livre. Tem toda, né, sintonia contigo. Uhum. E aí eu falei para ele, falei, Edu, dá uma palhinha. Ele estava no evento, ele participou do evento em Juiz de Fora. Falei, cara, tu fala meia horinha aí para a galera como é que eles podem ganhar dinheiro com o Mercado Livre. Cara, ele subiu no palco, falou, foi um show, assim, as pessoas não tinham noção do que elas E, podem fazer com uma coisa simples. e é uma coisa que eu quero aprender, cara. Cara, mas então, por exemplo, aqui já é comum, meus filhos, aí eu dei esse exemplo, meus filhos, quando eles vão comprar um brinquedo novo, tem que vender um antigo, Olha, ou legal. doar, ou doar. Ó, uma coisa que você me falou, uma história que você contou dos teus filhos, uma vez, que eu conto isso nas minhas palestras, Hum, que lembra que eu falei no começo da live aqui,
que é para as pessoas turbinarem a vida patrimonial, turbinar o patrimônio, é, é, modelando os grandes bilionários e bilionários. E o que, que eles têm de diferente na mente deles? A capacidade de abrir mão de coisas do presente para multiplicar isso para o futuro. E uma vez, você me contou uma história uma vez que você foi não sei se foi com o João Pedro ou se, qual deles, você foi numa loja em Londres e falou assim, ele falou assim, foi com o Theo. Theo, Papai, eu quero esse Lego aqui. Ele já tava com a graninha lá, assim, ó, beleza, vamos comprar. Ó, mas eu tô olhando aqui na internet, aqui, vamos supor, aqui tá 100. O mesmo brinquedo na internet tá 80. Você quer abrir mão de comprar ele agora, a gente vai para casa, faz o pedido, vai chegar daqui a 5 dias e você vai pagar o mesmo brinquedo por 80 e vai ter 20 de troco? Ele falou, quero. Rafa, então deixa eu te contar para você ficar mais orgulhoso do sobrinho emprestado. O Theo aprendeu a mexer no Facebook Marketing. Ele faz pesquisa. Ele aprendeu a entrar na internet e pesquisar nos supermercados. Os supermercados aqui vendem Lego. Uhum. O Theo teve um dia que eu não acreditei. Eu não acreditei. Ele falou assim, eu quero tal Lego. Custava 600 libras, Rafa. Porra, gente, só para vocês entenderem, é quase 4 mil reais. Uhum. Né? O Lego. Aí eu falei assim, cara, ele já tem... Dá para comprar uma moto no Brasil. Não, e detalhe, ele já deve... O Theo tem muito Lego, muito. E eu falei, cara, ele não, porque eu quero. E a gente, né, permite a liberdade deles, mas a gente estava na dúvida, né, de como que a gente consegue convencer ele de não comprar por 600. Moral da história, o moleque pesquisou, achou uma mulher no interior aqui que estava vendendo por 70 libras. Nossa, 10% Era uma do preço. mulher que o filho nunca mais usou, ela guardou a caixa, guardou os sacos e ela só estava querendo se livrar das coisas da casa. Eu dirigi quase 2 horas para pegar o brinquedo. Mas olha isso, cara. Outro dia desse, ele foi no mercado, ele olhou e falou assim, tava R$2,50, um leguinho pequenininho. Aí ele, caraca, tá muito barato. Ele falou, na Lego tá 9. Eu falei, porra, desculpa pelo porra, gente, perdão, eu sou do Rio de Janeiro, às vezes sai. Mas eu falei, Theo, como é que tu sabe? Porque, infelizmente, eu duvidei. Uhum. Ele falou, eu sei, tá 9. Peguei, olhei, eu falei, o que você quer fazer com isso? Ele falou, eu quero comprar 4 e botar 3 para vender. Cara, o moleque tem 9 anos, Rafa. Tá um monstro. O moleque tem 9 anos. Mas aí entra o que a gente está falando. É orientação adequada. Mas olha só, uma coisa, tem um vídeo meu antigo no YouTube, acho que as pessoas procuraram não vão nem achar, que eu falei assim, não dê educação financeira para os seus filhos, porque eu já percebi que não adianta. Eu lembro que você fez um vídeo desse. Não adianta. Cara, esse negócio assim, ó, filho, bota aqui o dinheiro no porquinho. Aí o filho vê a mãe endividada, reclamando do dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que tá tudo difícil, que é conta para pagar, que não sei o quê. Mãe, me dá um sorvete, um brinquedo. Não dou porque eu não tenho dinheiro. Vai pedir pro seu pai. E tenta educar o filho botando o dinheiro no porquinho. Nunca vai aprender. Porque os filhos vão fazer em relação ao dinheiro. Inclusive, tem muitos casais e muitas pessoas que eu tenho que desbloquear financeiramente por conta dos traumas dos pais, né? Para poder prosperar. Então, o filho, o comportamento dele financeiro é exatamente o que os pais fazem. E eu lembro que a gente teve uma época que eu te dava mentoria de investimentos também, e que você não fazia nenhum investimento se não tivesse com os dois no colo. Acho que o João Pedro não era nascido ainda. E os dois tinham que estar no seu colo. Ó, papai está apertando aqui, tá vendo? Aperta aqui. Papai está investindo dinheiro. Até hoje, no aplicativo deles, quem faz a transferência é eles. Para que é o que você falou, para que eles comecem a sentir. Não é porque entrou dinheiro que a gente vai gastar. Não é porque entrou. Para onde está indo esse dinheiro? O que está sendo feito? Aonde está sendo investido? E aí eles aprendem, no meu entender, na prática, o que é o investir em algo que vai te trazer um retorno. Pelo menos é a minha, né, opinião. Assim, a gente fala com o Theo. O Theo começou a fazer vídeo agora. Que ele quer fazer vídeo no YouTube do Lego. Cara, é surreal, né? E ele falou, pô, mas ninguém vai ver, né? Primeira
coisa foi dele. Eu falei, filho, vamos só fazer? Depois a gente vê no que acontece. Aí tá Aham. lá ele põe agora a câmerazinha, ele liga o computador e ele começa a ficar falando. E ele faz, cara. Ele fala assim, não, eu não quero aparecer. Ele faz com a câmera fechada, só o áudio, falando dos Aham. brinquedos do Lego. No próximo passo vai partir para outro caminho, tudo bem. Ele vai botar uma Mas, câmera, ele vai botar uma olha, tu câmera lembra de um mostrando o Lego. negócio lá atrás, mas ele faz isso agora. Então, o dinheiro é dele, ele tem a liberdade de comprar o que quer, mas todas as vezes que tem que comprar alguma coisa, ele faz uma pesquisa de mercado. Olha que coisa, cara. O moleque tem 9 anos, É, cara. isso aí, cara, é assim, é uma pessoa que com esse comportamento, Não, tem ele tá uma, no. Rafa, preciso te contar, para você Ah, ficar mais louco ainda. Ele é apaixonado por Lego. A gente ia no aniversário dele para Dinamarca, que é onde é a fábrica da Lego. Tudo certo para ele. Cara, na hora que eu fui olhar os passaportes, estava tudo vencido. Foi uma nhaca, nem te meu conto. Deus do céu. Mas o que eu quero te contar é, o Theo está determinado a aprender dinamarquês, ele já fala inglês e português fluente, como ele é bilíngue, e agora ele está estudando dinamarquês, porque ele falou, eu quero ir na fábrica da Lego e eu quero falar a língua deles. Uau, 9 anos, cara. cara, que loucura. Entendeu? Ele Cara, está no Duolingo, ele brinca no Duolingo o tempo inteiro. Brinca, estuda. Porque aham. ele quer ir na fábrica da Lego sabendo falar alguma coisa com os caras. Os caras lá falam tudo inglês. Mas ele quer falar o Danish, que é o dinamarquês. Eu falei, cara, Legal. espetacular, cara. Espetacular. A minha filha, a Laura, tá do mesmo jeito, cara. Ela faz inglês. Hoje ela faz inglês, fazia espanhol e esse ano ela cismou de fazer francês. Ninguém nunca falou. Já tá conversando, já tá falando em francês já. Que loucura, né? É. O mundo. Então, mas aí que tá. O que mostra isso? Prova, que é o que você falou, provavelmente você está estudando outras coisas que não precisa ser línguas diretamente, e ele olha aquilo e fala, cara, ela olha aquilo e fala, pô, meu pai já está bem mais velho e está estudando, por que que eu não vou estudar as coisas? Aham. Então Exatamente. é assim, e isso é uma das coisas, né? Não é assunto hoje, mas os meus nunca foram para a escola. E eu pergunto pro Luca, que essa eu acho que é válida falar. Eu falo, Luca, teus amiguinhos já estão escolhendo o que querem fazer. O que você quer ser quando crescer? Falou empresário. É. Não, esse daí vai ser milionário. Os três vão ser os quatro, né? Cara, três, porra, quatro. É os Eu três, é. É porque faço, você vai fazendo tudo. Você vai fazendo tudo um atrás do outro, assim, nem tenta então, dividir as mas coisas. aí assim, ela queria 5, mas está na É. discussão ainda. Eu vi Aham. uma mulher aqui que tem 8 e tá Mas viva. sabe uma coisa que sobre filhos que eu também aprendi recentemente? Uhum. Que o palestrante que eu vi, ele estava falando assim, você sabe por que, que o mundo está muito perigando para ir para um lado ruim? O cara estava dando uma palestra para empresários, que são pessoas que geram emprego, que têm um bom conhecimento, que Uhum. têm... É esse nosso público aqui, é o pessoal top, né? O Uhum. pessoal que está realmente querendo fazer alguma coisa. Ele disse, olha, vocês aqui, ele falando lá, né? Vocês não querem ter filho. Vai lá na favela, lá no tráfego, os caras têm 3, 4, 5, 8, 10 filhos. Faz a conta de quantas pessoas boas estão nascendo e quantas pessoas ruins estão nascendo no mundo. Uhum. Então, assim, Sim, pô, fazer filho assim, é primordial para a gente poder propagar nossa palavra. crescer. Mas é que sempre tem, né? Por exemplo, China, eles não querem ter mais. Aqui, muita gente tem mentalidade de que 2 filhos está mais que bom. Então, quando a Uhum. gente já fala que tem 3, as pessoas assustam. Mas, e eu conheço gente que não está tendo filho. Eu tive uma cliente que ela queria ter muito filho, mas ela queria ser muito empresária também. E ela achava que uma coisa estava ou uma ou outra, né? Não foi nos seus treinamentos lá atrás, porque se você pensa que é uma coisa ou outra, Outra, você pode ter os dois, é, né? exatamente. E assim, os pequenos, o João Pedro faz isso o tempo inteiro. Ele falou, por que eu tenho que escolher o sorvete? Por que eu não posso ter os dois? E aí você vai falar É, o quê, Rafa? Numa hora dessa, que o moleque olhou e falou, qual o sabor que você quer? Esses dois.
Mas esses dois são dois, né, casquinhas de sorvete, não é uma só, não. Aham. Você vai falar o quê quando ele fala isso? Porque ele vai usar contra mim, falando, eu não É, quero escolher, eu quero os dois. é o que você ensina. Você pode ter tudo, né? Então, por que que você vai, como é que você vai contradizer ele? Não, e é tão bonitinho, eu vou filmar qualquer dia desse, assim, escondido, para ele poder falar. Porque às vezes eu falo, ah, filho, pô, você já gastou um dinheiro tomando sorvete? Ele olha para mim e fala, o dinheiro é meu. Tem 5 anos, cara. Então, assim, né? Eu não tenho o que falar na hora. Você tá certo, você gasta do que você quiser. É. Só, né? Aí a gente fala um pouquinho mais, mas faz parte disso. Já imaginou, né? A gente poder colocar isso dentro da cabeça? Eu não sei como é que você diz. Eu sei que você falou, ensinar para criança às vezes não funciona. Mas como é que a gente pode então reeducar os pais, né? Ou visto que a gente já está há um tempinho, não sei como é que o que que você pode falar para aquela pessoa que estava um pouquinho em dúvida de ir no teu evento, pegar e ir lá e se dar conta que ela precisa estar presente ali. Olha, o principal, tem 10 anos que eu faço mentoria de investimentos, Léo, e mais de 10 anos já um pouquinho, depois de 20 anos de mercado financeiro. E eu percebi assim, eu tenho pós-graduação em matemática, pós-graduação em mercado financeiro. Esse ano eu fui em Harvard fazer um curso lá em Eu Boston. vi isso. E, cara, e o que eu percebo que é o seguinte, as pessoas estão, não é falta de conhecimento técnico, é falta de destravar a forma de pensar. Porque a Uhum. gente foi contaminado pelos pais, que foram contaminados pelos avós. Então, se você não se esforçar em procurar informação, mudar o seu ambiente, procurar informação adequada e entrar com firmeza nesse propósito de fazer seu patrimônio crescer, de fazer investimentos, cara, você não vai prosperar. Sabe? É mudança de mindset. Você tem que pegar, levantar a bundinha da cadeira e ir lá no evento para mudar a tua cabeça, sabe? Sim. E pegar códigos assim para isso. Porque você vê, quem acompanha a live aqui, cara, a gente acha que a gente não falou de conteúdo. Cara, mas eu tô aqui enumerando, a gente tem aqui, pelo menos, nos exemplos que a gente deu, 10 conteúdos, assim, fantásticos em termos de exemplo, né? De liberdade, de pensar no futuro, Uhum. fazer network, ensinar os filhos. Como é que a gente ensina os filhos? É fazendo. Né? Por exemplo, você vê, eu tenho essa preocupação com minha filha, né? Eu sou divorciado, então, assim, na cabeça da mãe dela, é uma cabeça totalmente diferente do que eu chamo de prosperidade, muito embora a família tenha muito dinheiro. Uhum. E, por exemplo, eu pegava a Laura, pequenininha, e igual você também educou os seus, levava lá na livraria de leitura ou na cultura, ó, filha vai comprar, escolhe um livrinho e vai comprar. E aí chega lá, ela vai no caixa sozinha, 4 aninhos. A moça conta as moedinhas, olha, não deu. Ela fala assim, papai, não dá não, né? Vamos ter que juntar mais. Né? Para quê? Para ela sentir que o dinheiro não é infinito, né? Já Sim. sentir isso? Não, papai vai dar um jeito aqui, beleza. Outra coisa, esse negócio, olha Eu só tô como a gente rindo. prestar atenção na educação financeira dos filhos. Eu tô rindo porque o que que o Ela, Theo aprendeu? No celular tem ah, calculadora. aham, Então, isso que você falou tem todo o fundamento. Ele, quando ele vai no supermercado para comprar Lego, supermercado, ele leva a calculadora, ele sabe o quanto ele tem na conta e ele faz a conta na calculadora. E eu, quando era criança, eu sofria quando o dinheiro não dava para comprar. aham. Cara, hoje ele vai e leva a calculadora, não, não dá para comprar, eu vou levar esse aqui agora, ou não vou levar e vou juntar dinheiro para. Ele já fez até joint venture, que é outro assunto, né? Aí eu, porra, cara, quando eu vi o moleque fazendo isso, ele e um amiguinho queriam comprar um e nenhum nem outro tinham dinheiro. Eles fizeram um acordo, compraram juntos, porque aí tinha o dinheiro para comprar, e o brinquedo fica um tempo na casa de um tempo na casa de outro. Cara, olha que moleque. Que louco, cara. Não, esses meninos aí, cara, estão muito acima da gente, Não, estão muito acima do nossa eles dão performance. aula, cara. Eles É, dão aula pra gente de, é. né, de como. Outra coisa, Léo, que eu falo muito para minha filha, assim, que ela tinha uma mentalidade, assim, por exemplo, a gente ia no shopping, assim, nessas lojas de brinquedo, e aí tinha uma bonequinha teve uma época que saiu uma bonequinha, cara, que custava R$ 1.000, Uhum. né? E ela pequenininha, ela chegou lá e falou assim, papai, essa aqui é tão legal, mas ela é cara, né? Não dá pra gente comprar. Eu falei, opa, opa, opa,
Onde é que você ouviu isso? É. Filha, Olha a crença, né? olha a crença. Não dá pra gente comprar uma boneca de R$ 1.000. Filha, quem te falou isso? Olha só, tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. A gente só precisa criar uma estratégia para comprar. A gente pode não poder comprar agora, mas não é impossível. A gente vai deixar para depois e vamos criar a estratégia para que isso seja possível depois. Porque a pessoa cresce com essa crença e depois tem que pagar uma mentoria de 20, de 40, 50 para poder destravar isso. Ah, mas não, então deixa ficar, porque vamos pagar mesmo. Então deixa, não vamos nem ajudar, não, brincadeira. Mas é verdade, é isso que você falou. Planejamento, estratégia, tudo isso precisa. E depois o cara tem todo o conhecimento do mundo, ele é safo nas coisas, aprendeu a fazer. E aí, pô, quer comprar um carro de 250 mil? Não é caro, não posso. Pô, vai se ferrar, cara. Porque veio com essa crença lá de pequenininho de que as coisas são caras e não pode comprar. Léo, olha só, eu tenho casos aqui, vários casos, cara, de pessoa que chega comigo preocupado com o futuro, já tem patrimônio e a pessoa usa um sapato até furar. Eu falei, bicho, vou te dar um dever de casa. Se você não cumprir, você está expulso da minha mentoria. Eu sei quanto é que você ganha. Você vai gastar 5% da sua renda torrando com o que você quiser e vai me mostrar a nota fiscal que você vai comprar. Aí, a pessoa chega treme para comprar uma coisa para usufruir a vida. Eu falei, cara, você vai juntar milhões para daqui a pouco você morrer e não vai usufruir o dinheiro. Assim, Triste, tudo né? bem que no Brasil é o contrário. 80% gasta mais do que tem e não consegue prosperar. Mas tem ainda esse pessoal que conseguiu juntar dinheiro, mas que não usufrui da vida. Não vive, né? Então, você vê, e tudo, tanto o endividado quanto o cara que acumula, vem tudo de crença implantada ao longo da vida. Que precisa Não, e destravar. tem uma outra coisa que me veio na cabeça também. Recentemente, meu filho fez amizade com outro menininho e os pais, a gente fez amizade com os pais. E eles são veterinários aqui, perdão, são veterinários no Brasil e chegaram aqui, né? Aí tem que validar diploma, etc. E ele começou a trabalhar como motoboy. Ele está ganhando uma grana boa, mas trabalha muito. Agora, quem ganha mais aqui, um veterinário ou um motoboy? Em qualquer lugar do mundo, toda pessoa já tem a resposta. Mas o que, né? Eu sei que agora mudou porque a gente se encontrou algumas vezes e eu, sem querer, fui bocudo demais e cutuquei o cara, né? Então agora ele está com outros pensamentos. Está com um pensamento de empreender aqui ao invés de trabalhar lá como motoboy. Mas o que acontece? Você mencionou isso. O ambiente que ele convivia não tinha pessoas que pensavam dessa maneira. Pensavam assim, é melhor eu ter o meu certinho do que eu arriscar. Apesar que motoboy aqui é empreendedor, mas, né, ele é autônomo. Mas eu falei, cara, se você andar com um cachorro, se você fizer dog walker, e você colocar no teu cartão que você é veterinário fazendo a certificação que tem que ser, né, a transferência de validação é o nome. Se você colocar que você está validando, as pessoas vão preferir deixar o cachorro andar com o João, que é só um andador, ou com a Maria, que é uma veterinária. O andar é igual. Agora, o que vem por trás teu tem um valor agregado que você já vai adquirir no cliente para quando você validar o teu diploma poder fazer. Mas a acomodação, né, não a acomodação de moradia, mas o fato de acomodar, ele acabou ficando por muito mais de um ano trabalhando numa coisa que não gosta, trabalha 14 horas por dia e ele andando com um cachorro, ele trabalharia 8 horas, 6 horas por dia. Ganharia mais. Ganharia mais. Mas às vezes a pessoa não quer olhar isso, ela está acomodada com o ruim, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, se você está em casa, sentado bumbum no sofá, ou no carro ouvindo a gente, ou onde quer que você esteja hoje, você é da região próxima do Rafa, toma esse tapinha na cabeça, esse puxãozinho de orelha e vai nesse evento dele no dia 17, aqui em Brasília. porque na pior das hipóteses você vai conhecer um cara bacana.
Essa é a Não, pior. e o network que vai gerar, né? O network. Mas Sem dúvida. Léo, você falou aí desse caso aí do motoboy, do veterinário e tal. Aí eu só lembrei da frase também que a gente usa bastante, que eu ouvi do Tirabeca e você falou de quem que o Tirabeca ouviu, que é o seguinte: não importa o que você queira conquistar na vida, o ambiente que você frequenta vai ser mais determinante do seu sucesso do que a sua própria vontade. Cara, isso é muito forte. Buckminster Fuller falou essa frase. Exatamente, exatamente. É fenomenal. E é verdade. E aqui, eu vi que você né, travou o negócio da Pilar. É verdade, olha lá. Ele é apaixonado pelo Lego, paixão faz com que mergulhe no tópico. E palavras com paixão vende. Show, é isso mesmo. E o que a gente está querendo dizer? Você talvez tenha. Cara, eu fiz isso, eu uso uma técnica que você usa, né? Você fala assim, você falava, não sei se você ainda faz isso, mas quando você senta com a pessoa, você fala assim, quais são os seus sonhos? Porque aí nós vamos traçar a estratégia, né? Então, não sei se você lembra do Elias. Lembra do Elias? Lembro, sim, A claro. filha dele, né? O Elias faleceu, não lembro qual foi a data e tal, e a filha dele queria vir morar em Portugal. Ou melhor, ela queria ser nômade digital. Sei. Uhum. Cara, fiz um trabalho legal com ela e usei isso que você falou. Quais são os seus sonhos? O que, que você tem? O que, que você quer? Agora vamos desenhar a estratégia financeira, porque você vai precisar de grana. Você está indo para Portugal, eu não sei quanto está o euro, 5 e pouco, 6. Você tem que entender que o que você ganha no Brasil vai ser 6 vezes menos. Se você vai usar a renda do Brasil para poder bancar em Portugal, né? Moral da história, ela já está, eu acho que há 4 meses, foi um ano que levou, mas ela já está há 4 meses em Portugal. Quando eu fui fazer o evento, ela foi lá no evento me ver, falar e tudo mais. Então, cara, depende da estratégia, depende do coisa. E às vezes, né, aí voltando a falar do teu evento, às vezes vai ser o cara que vai estar sentado do lado, não vai ser nem o Rafael, que ele vai te dar uma cutucada e falar assim, cara, você ouviu o que ele falou? E tua vida muda por causa daquilo. Mas, pois Então, é. tem que ir, cara. Tem que ir. Quantos insights a gente não teve assim nos eventos que a gente já foi, né? Sensacional. Não, e a gente tem também, né? Não é só ao público, mas o grande ponto eu falo para as pessoas, cara, se tem evento, vai. Ah, mas eu já não aguento mais. Vai, você tá no ponto em que você tem que ir. Porque é ali que você vai virar a borboleta, vamos dizer assim, né? Vai sair do. Não, esse ano, cara, o máximo que eu posso ir, eu vou, porque você vai lá, conecta com gente, já sabe, Tem que ser bem treinado, né? A Aleph, ela falou que teve num evento ontem, ela falou, Leandro, eu comecei a rir. Porque hoje em dia eu falo com a primeira coisa que eu começo a conversar com a pessoa, eu já pergunto o que ela faz, eu já conto o que eu faço. Exatamente. O que custa, cara? Não custa nada. Não, às vezes a pessoa está implorando pelo teu serviço. Às vezes você está, sei lá, às vezes você está. Você desce no elevador. Vou te dar uma, Rafa. Eu dei um curso pro pessoal da Remax na terça, né? Teve uma que disse assim, que ela aprendeu a lição no jeito mais dolorido. Uma amiga, elas entraram em contato e ela contou para a amiga que ela estava trabalhando na Remax. A amiga virou e falou assim, amiga, se eu soubesse que você estava fazendo isso, eu vendi uma casa semana passada. Aí, tá vendo? Cara, como, né? É aquele negócio, cara. A gente tem que ser treinado, tem que... Por exemplo, a pessoa passa um final de semana numa imersão de vendas, igual com você, no BI, ela não perde uma dessa nunca mais, concorda? Uhum. Cara, já era, já está encorpado. Vai entrar e vai ficar no subconsciente dela, no consciente e tudo mais. Então, eu falo assim, não, eu vou mudar, porque eu ia falar não. Mas, cara, aproveita a oportunidade que você está aí, da região. Faz nesse evento do Rafa, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença gritante na tua vida. Vá. Não é papo de vendedor, porque eu falo isso. Eu indicava e sempre indico o Rafa para todo mundo que eu conheço. Então, e você me colocou para treinar os claro, na parte de finanças. Lógico, porque, entendeu? É uma pessoa que eu confio, que sei que sabe fazer. E se você está na dúvida um pouquinho, se você... Porque uma das coisas também né, Rafa?
as pessoas às vezes ficam com dúvida, mas será que o Rafael vai me ajudar? Só o fato de você pensar isso, você tinha que ir no evento. Porque você está com dúvida se você é capaz de aprender com ele. Exatamente. O ele ensinar, eu te garanto. Falo isso garantindo. Agora, se você vai pegar e aprender, é outro caminho que a gente tem que olhar. Mas indo lá, tendo o treinamento como ele faz, alto impacto, alta frequência, orientação adequada, cara, você vai dar Olé, gargalhada do preço do evento. e quando é que vai ter um BI aqui em Brasília? Para a gente juntar nossas Rapaz, forças aí e impactar vidas. tá faltando data agora, só ano que vem. Vamos organizar Porque isso. a gente já está, né, teve uma pessoa que estava no BID Guarapari. Vou te conectar. Eu vou pedir o nome, o telefone dele, vou mandar ele no teu evento. Legal, Vou falar bacana. com ele, Eu porque. vou te mandar aqui depois, vou te mandar aqui o dado. Tem um link aqui na minha bio que fala, Manda. que dá o detalhe. Eu vou te mandar no teu WhatsApp aí para Manda, você. porque eu vou fazer que nem a Paty fez ali, porque a Paty fez um negócio maneiro enquanto a gente estava falando aqui. Ela pegou o link dessa live, colocou no grupo do pessoal do BI, lá de Legal, Juiz de Fora, perdão, do Top. Mas legal. dá para colocar também no pessoal do BI e falar assim, cara, conhece alguém em Brasília? Indica. Porque eles entenderam o poder da indicação. Aham. Se eles tiveram uns 2 dias comigo lá só no BI, eles sabem o que quando a gente fala vai, é quase que uma ordem delicada. Né? Não vamos dizer ordem porque ficaria ruim, mas é assim, vai porque vai valer a pena. Então, Legal. é isso aí. Legal. Léo, então assim, a gente, cara, a gente tem muito assunto para conversar. Quem entrou aqui depois vai ficar salvo tanto no meu Então, Instagram quanto do Léo. Cara, eu achei a live mais fenomenal do que eu achei que poderia ser, porque eu estava preocupado com o bom. conteúdo. A gente só contou histórias e as histórias com exemplos de como você turbinar a sua vida, fazer gestão Tem um outro financeira cara aqui e que ganhar acabou dinheiro. de entrar. Ele não deve estar dormindo, porque ele bateu palminha, ele está em Portugal. Portugal é 1h20 da manhã também, Aham, que nem aqui, o Andrei. aham. Ele era de Brasília. Olha que legal. Conecta, ele está em Portugal agora. Quando eu falei que eu ia fazer o evento em Cascais, cara, ele dirigiu 4 horas para ir ver o evento, que eu falei 1 hora, o Rafa. Mas aonde eu quero chegar com isso? Na hora que eu vi que ele estava lá, eu falei para todo mundo do povo, falei, pô, ele veio do norte da Inglaterra, de Portugal. Aham. E ele levantou e falou, era o mínimo que eu poderia fazer para eu querer aprender mais. Então, assim, e muita gente não faz isso. Por que eu estou dizendo isso, né? Às vezes, o cara dirigiu 4 horas, Rafa, para ir me ver falar 1 hora. Então, olha lá, precisando, estou aqui. Conecta com ele. Ele era de Brasília. Acredito que vocês possam fazer um trabalho interessante aí. Legal. Eu era para Não, fazer uma live com ele, eu não sei que dia. E aí ele pediu para mudar, eu ainda tenho que ver a data. Mas eu vou fazer uma live com ele nos próximos dias. Faz com ele Léo, antes do evento. crescimento sem movimento não dá. Eu lembro que quando você começou a dar a mentoria, que eu entrei para sua mentoria lá, sei lá, 5, 6 anos atrás, cara, eu virei diamante na Gol, de tanto que eu viajava atrás de você. Era em São Paulo, Aracaju, Teresina, Porto Alegre. Então, eu não sei se tem gente de diamante. Aracaju aí, mas eu tenho saudade de Aracaju. Eu Então, virei diamante na Gol, cara. E é de isso. tanto voar. E a gente falou de liberdade, do outro Leandro no começo Sim. da live, né? O exemplo dele que ele começou a juntar dinheiro de pouquinho em pouquinho. E foi esse movimento que me deu a minha liberdade também, porque hoje, se eu quiser morar em qualquer lugar do mundo, foi esse trabalho que me sustenta para que eu não precise voltar para a CLT, muito embora o meu currículo está em algum lugar e de 6 em 6 meses me chamam para cargos altos nos fundos de pensão. E eu não quero. é uma coisa que você, né? Por isso que eu falo, a pessoa indo lá e tendo mais tempo com você, ela vai poder ver que às vezes essa segurança, não estou pedindo para ninguém pedir demissão, não é isso, mas essa segurança pela qual ela acredita que ela tem, cara, de uma hora para outra pode perder tudo. Então, Perdeu tudo. E vamos deixar a frase que a gente falou aqui no começo também. Quem entrou depois, volta lá a live.
se você tem CLT, está recebendo um salário, você minimamente, você vale de 5 a 10 vezes mais fora do teu emprego. Porque se alguém está te pagando e ainda está tendo lucro com o teu trabalho, você vale muito mais. Sem dúvida. Mas vai na cabeça dela, é um mindset, né? É uma palavra que é, mas é a verdade. Tem que mudar a forma de pensar. Sensacional. Rafa, Vamos lá. vou ter que ir, que são 1h24 da manhã aqui, mas agradeço demais. Obrigado por ter me convidado. Foi um prazer. Espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui vá no seu evento. Quem tiver, claro, da região. Eu vou pegar teu link, a gente combina com a Jennifer, a gente faz uma divulgação para você lá, porque eu acredito que para as pessoas que eu conheço daí de Brasília, eles têm que ir no teu evento. Maravilha, Léo. Olha, a gente tem conversa aí para muito tempo ainda, tem história para contar. E obrigado por ter aceitado. Sei que você chegou hoje de viagem. Quando eu te mandei a mensagem no meio do dia, você estava fazendo a conexão, acho que em Madrid. E chegou. E, cara, só para terminar, cara, eu acho que o poder das conexões, as pessoas que estão se conectando com você, eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu tive um problema sério, assim, você era um cara meio que inacessível para muita gente, tanta gente que te procurava. Cara, eu te mandei uma mensagem, você me respondeu em 30 segundos, né? Então, quando eu te chamei para essa live semana passada, você estava viajando e você me respondeu em 2 minutos. Então, cara, é uma pessoa que você tem que se conectar. E eu acredito que, né, são aprendizados que muitas pessoas não usam. Eu estava com um cara tomando café da manhã ontem em Guarulhos, no aeroporto, e aí eu fui fazer o check-in, ele foi junto. Né? Eu vim pela Ibéria, na business. Né? Uhum. Paguei R$1.400 na passagem, Rafa. Uau! Então, assim, meu Deus! Lógico, eu usei milhas, tá? Eu usei milhas, mas eu paguei 1.400. A perna da econômica tá R$5.000, no mesmo trecho. Uhum. Então, assim, só para entender, e da onde vem as milhas, né? Vem de coisa que eu nunca levei em conta em guardar milhas ou trabalhar com milhas, e de repente tá tendo uma validade gigantesca. Então, assim, o que eu quero dizer isso? Além do investimento, tem muita gente deixando dinheiro na mesa. A mulher do meu pai perdeu, tem que falar, 120 mil milhas. O que ela podia ter pego esse dinheiro, vendido e aplicado em outras coisas contigo. Então, né, então existe um pensamento geral das pessoas que não se dão conta aonde que o dinheiro está rodando nela e ela acaba não querendo aproveitar essas oportunidades. Então, assim, vai de novo. Se você é de Brasília ou região, vai nesse evento do Rafa. Tá na tua bio, né, Rafa? Tá na bio lá todos os dados. Então, beleza. Eu vou falar para mais gente lá. Legal. Léo, beijão cara, para você. Obrigado. Para Laura, para todo mundo. E a gente se fala em breve. Vamos continuar nossa conexão aí bem mais forte que antes. Obrigadão, brother. Valeu. Até mais. Sucesso aí Tchau. pra vocês. Tchau.